Bom Oi, dia, bom dia, tudo bem? tudo ótimo e com você? Maravilha, melhor agora falando com você, sempre com esse Estamos, sorriso estamos em mais bacana. uma. Isso, Você sempre está com me esse ouvindo sorriso bem? super bem. Você? Eu coloquei o fone, não sei se fica bom assim. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Você me ouve bem também? Ouço. Maravilha. Então, vamos falar hoje sobre medo, ansiedade, coisas assim que são fortes, né? A Tratar gente de temas delicados hoje. delicados, né? É, E, e nesse momento, né, a gente sabe que muitas pessoas estão, de fato, com medo e muito ansiosas, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Ninguém pode prever exatamente o que vai acontecer. E isso, com certeza, traz uma ansiedade muito grande para todo mundo, né? com certeza. Potencializa um histórico que a gente já vem sofrendo, né? O nosso país já é um país aí considerado um país com alto índice de transtornos de ansiedade, né? Sim, Considerado aí o mal do século. Então a gente perfeito. já vem, né, de um histórico complicado. E nesse momento eu acho que tende a haver um agravamento, né? Das Uhum. sensações, enfim. Então é bom a gente trocar algumas ideias mesmo, dar algumas dicas, né, que não vão de forma nenhuma anular um tratamento psicológico, cuidadoso, né? O que a gente quer é ajudar as pessoas aqui a promover uma higiene mental durante esse momento, né? Muito bom, isso mesmo. Principalmente porque quando a gente fala de ansiedade, depressão, todos nós temos, né? O que a gente precisa, na Uhum, verdade, é aprender a lidar com isso, uhum. aprender como controlar isso da melhor forma possível. Mas a gente fica ansioso sempre, né, Ana? De qualquer gente. Você ficou ansiosa no seu casamento? Me conta aí. Não porque eu não fiz um casamento assim agendado, exatamente para não ter que passar por isso. Né? Então, quando eu sei que tem algumas situações que tendem a gerar um nível de ansiedade maior, eu procuro caminho alternativo. Boa, boa, boa. Mas e Então, no não nascimento do fiz seu nada filho, por agendado. exemplo? Vamos assim, vamos casar? Vamos. Fomos lá no cartório, demos entrada, guardamos a data de ir lá assinar e tá tudo certo. Legal. E você ficou ansiosa em algum momento da sua vida, por exemplo, no nascimento do seu Uai, filho, da nascimento do filha? meu filho, fiquei ansiosa agora, minutos antes da gente entrar na live. Uma live sempre gera um grau de ansiedade, porque é muita responsabilidade, né? É verdade, É, é eu verdade. falo assim, esse nível de ansiedade é o que o Dr. Augusto Cury chama de ansiedade vital. Né? A Uhum. ansiedade vital é aquela ansiedade que ela é gerada por conta do fluxo natural do pensamento. Né? O nosso pensamento é dinâmico. Então a Exato. gente tem ideias. Quando eu estava, né, e você provavelmente aí também, preparando o seu material, eu estou aqui com várias anotações na minha frente para organizar minhas ideias. E isso tudo é fruto dessa produção natural. Isso é uma ansiedade vital. A gente Verdade. começa a ter problema com a ansiedade quando ela começa a nos aprisionar. Né? Perfeito. E quando esse dinamismo começa a paralisar a gente e impedir que a gente avance, que isso nos feche em preocupações, em pensamentos pessimistas, né? Então, Uhum. ela para mim, hoje ela foi natural à medida que eu fui pensando, puxa, como que eu posso organizar? Quando eu tomo posse do que eu preciso fazer com responsabilidade, mas não com preocupação. Sim, Né? sim. É a preocupação que vai aprisionar e que vai trazer, de fato, o transtorno, né, da Sim. ansiedade. E você tocou num ponto que é muito interessante, porque a gente se preocupa muito com aquilo que a gente não consegue resolver. Né? Então, por Uhum, exemplo, a gente está agora falando dessa problemática gigantesca, a crise que a gente vive nessa questão que o mundo está vivendo, né, do coronavírus, e o que, que a gente pode fazer, na verdade, para resolver isso? A verdade é que nada. O que a gente pode fazer para resolver isso é colaborar com o que o Ministério da Saúde pede para que a gente faça, que é usar máscara, fazer a higiene, uhum, se manter em isolamento social, mas eu não tenho como resolver esse problema. Quando eu não tenho como resolver esse problema, eu preciso de fato tranquilizar a minha mente e fazer aquilo que eu posso resolver, o que eu posso ajudar. Então, o uhum. que eu posso fazer dentro da minha casa, com a minha família, para o meu trabalho nesse momento, para que a minha ansiedade diminua?
né? Para que o meu medo das coisas acontecerem no futuro possa ser reduzido, porque ali eu não tenho como fazer nada, mas eu tenho como fazer onde eu estou, nesse lugar agora. Por exemplo, a gente está fazendo isso nesse momento, né? A Sim. gente, apesar da distância, você em São Paulo, eu aqui em Teresópolis, a gente está conversando, trocando uma ideia super saudável das coisas que a gente pode fazer para melhorar os nossos pensamentos, que na maioria das vezes são pensamentos negativos. E a gente precisa Uhum. fazer com que esses pensamentos se tornem positivos. E como a gente faz isso? É. A gente... Aí tem algumas dicas, né, que a gente foi separando, né? Uma Uhum. das coisas que eu penso que a gente precisa começar a entender é que a produção primeiro que a ansiedade tratada, né, como a Ana Lúcia aí falou, há um grau de ansiedade que todo mundo tem. E a gente já estava Sim, falando antes, Ana, sobre isso, né? A questão é a gente entender que a ansiedade, o transtorno da ansiedade, ela pode se tornar uma doença psicossomática. E por estar no rol aí das doenças psicossomáticas, ela está relacionada a um pensamento que é multifocal, que a gente chama. Um pensamento multifocal é um pensamento que ele é originado de várias perspectivas, em níveis da consciência e em níveis da inconsciência. Então existem muitos pensamentos que eles são originados em algo que muitas vezes a gente não identifica. O sim, nível inconsciente, ele é acessado, né? É como se fosse uma base de dados de memória, sim. né? Então, existem traumas, medos, experiências passadas de insegurança, que vão ficando lá na nossa base de dados, e todas as vezes que a gente vai produzir um pensamento, a gente vai construir um pensamento, a gente não entende como o processo da construção dele acontece. A gente só acessa conscientemente o resultado do pensamento. Então, quando Sim. a gente vê, a gente já está pensando assim. E a gente não entende muito bem o porquê, né? Por ser esse processo multifocal. Só que eu acho que à medida que a gente toma consciência disso, a gente pode começar a se preocupar em colocar na nossa base de dados informações que possam nos ajudar no momento de ter uma reação, no momento, né, de agir diante de um cenário como esse, ter elementos na nossa base de dados que possam gerar pensamentos mais frutíferos, pensamentos positivos. Então, existem coisas que estão baseadas na nossa experiência, mas existem coisas que nós podemos, no ambiente externo, construir por meio mesmo da aprendizagem, Eliandro. Uhum. Né? A gente precisa aprender sobre empatia, porque empatia Uhum. nos faz nos colocar no lugar do outro. Enfim, aprender diversas características e possibilidades que a gente pode alimentar. E eu falo que isso depende de dieta, né? Fazer uma nova dieta. Nós produzimos baseado naquilo que nós temos Do que a gente se de... alimenta. É como se fosse receita, né? Nós temos ingredientes e o que sai como resultado do bolo vai depender do que você tem aqui. É. Então, eu acho que nesse momento, o melhor a se fazer é estabelecer uma nova dieta. Uhum. Né? Então, se nós temos medos aprisionados, se a gente tem experiências negativas, né? Porque o que gera o medo, a incerteza gera medo, de fato, né? Isso já é uma coisa que a gente tem. Então, que dieta que eu posso ter para suavizar o medo? Né? A Sim, gente até falou na live passada sobre tolerância, o que você estava falando ainda há pouco, né? Da gente entender que a gente não tem controle sobre tudo, isso é um exercício de tolerância, e isso se aprende. sim, Então a gente não precisa aceitar que as coisas em nós são naturais. A ansiedade é natural, ok, ela é natural quando ela é ansiedade vital, aquela da produção do pensamento. Mas quando ela começa a contaminar, né, a forma como pensamos, ela acaba contaminando o ambiente, né? A gente vai tomar decisões contaminadas, enfim. sim. Filtrar isso depende muito do tipo de ingrediente que a gente está usando. Então, vamos montar uma dieta nova nesse período. É verdade.
Eu fiz algumas anotações aqui, por exemplo, para as pessoas poderem identificar melhor se elas de fato estão ficando ansiosas e o que a gente pode fazer, né? Você já deu várias dicas aí para que a gente possa mudar isso. Mas tem várias situações que traz essa questão da ansiedade. A Ana até colocou aqui primeiro, Ana Lúcia, de cara, o medo do desemprego. Acho que isso talvez seja o maior medo agora nesse momento, porque a gente já sabe o que está de fato acontecendo. Mas tem outras coisas relacionadas a isso, né? Como, por exemplo, a morte de um familiar, de um ente querido, problemas de relacionamentos. Eu tenho visto, eu vejo muito pouca TV, mas esses dias eu vi no jornal e estava mostrando ali um índice que aumentou muito a violência doméstica, tanto com crianças como com as mulheres. E isso é uma outra coisa que, de fato, pode ocasionar isso, né? Isso é resultado, inclusive, da falta de saúde mental, né? Essa higiene. Com certeza. Questões relacionadas a substâncias químicas, né? Remédio, a drogas, a álcool. Também vi uma reportagem falando sobre que nesse momento de quarentena as pessoas estão consumindo muito mais o álcool. Né? Porque estão em casa, não estão fazendo muita coisa, e aí, novamente, a gente fala da higiene mental que você está tocando aí, muito bem, colocando muito bem. E aí a pessoa acaba exagerando um pouco mais no álcool, isso também traz mais ansiedade, isso pode trazer medos e ocasionar e chegar até a depressão, né? Efeito assédio moral, né? Que muitas vezes a gente não percebe isso, mas o assédio moral pode ser o que você está falando ali na hora para sua esposa, ou a sua esposa está falando para você nesse momento de estresse. É hora de vocês, né, da gente, da família, estar junto e ter o máximo de carinho e paciência um com o outro. Alimentar um ao outro com muito amor, com muito beijo, com muito abraço, né? Com muitas palavras positivas e não pelo contrário. Porque não vai resolver, né, a gente maltratar nesse momento, não vai resolver a gente falar coisas da boca para fora que provavelmente na maioria das vezes não é o sentimento real, mas é o sentimento que o estresse está trazendo. Então isso de fato não resolve. E aí tem muitos sintomas, né, que a gente precisa identificar. Se você está tremendo muito, se a sua boca fica seca, você sente tonturas, náuseas, tem medo, tem dor no peito, fica preocupado constantemente, é claro, nesse momento é uma coisa que é fora do comum, né? Fica muito agitado, não consegue dormir, transpira muito, fica muito tenso, tem ataques de pânico, fica com falta de ar e ofegante, tem dor de barriga e diarreia. Eu tenho dor de barriga e diarreia sempre quando eu vou fazer uma palestra, de vez em quando me dá uma dor de barriga. É a forma também que eu reajo, mas graças a Deus não passa disso. Mas isso tudo, você vê que é momentâneo, né? Agora, quando todas essas coisas começam a ser repetidas e vir muitas vezes durante o dia e se repetindo semanas, é importante a gente sim buscar ajuda médica, né, de um terapeuta, de um psiquiatra, de um psicólogo. Isso que é muito importante ficar claro. Por isso que eu falo assim, que falar de ansiedade é pisar num terreno movediço, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque existem níveis, né? Vou chamar até de níveis de aprisionamento. Porque tudo que você está falando é natural da emoção. Né? As nossas emoções, elas oscilam e elas vão levar em consideração todos esses aspectos inconscientes, né? Que eu falei antes. A gente precisa entender que nós somos seres complexos. A gente é tão complexo que quando a gente não tem problema, a gente inventa. Né? Porque a gente, né? A emoção controlada, a emoção estável, a gente também não gosta dela. A gente tem que dar um choque de gestão de vez em quando. Né? E isso também é natural. A grande questão é o que você falou, é a gente entender os níveis que a gente está para que se busque ajuda terapêutica correta no momento que ideal para que isso não se agrave, né? Para que a ansiedade ela não se transforme em depressão e te paralise. Sim. Né? Então, assim, estamos falando de uma questão que é muito natural para todos nós, mas existem caminhos para amenizar. Né? Que se dá um choque de lucidez nas nossas emoções de vez em quando.
né? Sim. E quando eu até anotei isso aqui também, né? Não conseguir dar um choque de lucidez, falar assim, olha, seu pensamento é pessimista, olha, você está sabotando a sua vida. Você dizer para você mesmo, você não se torna autor da sua história. Aí Verdade. você também vai ficar entregue ao que as circunstâncias, as contingências estabelecem. E isso Perfeito. é uma coisa que quem está ansioso agora que está num grau de ansiedade, num nível de aprisionamento dela ainda natural, né? Porque tem gente, eu falo assim, tem níveis de aprisionamento. Você pode estar ansioso em situações específicas, em situações de estresse específicos, em situações, né, como você falou antes de uma palestra, vai deflagrar um sintoma porque é natural. Isso é um nível razoável, isso é um nível que faz Isso. parte. Mas Isso. existem pessoas que escolhem viver encarceradas, Uhum. né? E essa escolha, esse cuidado há que se ter, né? E a gente vamos trocar algumas ideias, dar algumas dicas para essa higiene, porque Isso. pessoas que são assim viram refém da circunstância. E aí vai vir, né? Aí é a Covid, amanhã já não é a Covid, já é outra coisa. Sempre vão estar se apoiando em circunstâncias para justificar a sua paralisação. E é isso que a gente não pode E a permitir que gente, aconteça. e assim, falando francamente, isso que você tocou é extremamente importante. A gente não pode deixar o coitadismo tomar conta da gente, né? Porque é Mas não tem que exatamente, ser aqui em algum lugar também. porque é exatamente isso que você falou de forma bem mais delicada. Porque de fato é isso, né? Porque agora é a Covid, a gente tudo bem, é uma coisa que a gente não esperava. Eu acho que é o único no mundo inteiro, se for, ninguém nunca passou por isso. Mas a Uhum. gente tem o síndrome do coitadismo na vida das pessoas, que é uma coisa impressionante. É Quando não é uma coisa, é outra autopiedade. coisa. Sim. Sempre vai ter uma desculpa para não conseguir, sempre vai ter uma desculpa para as coisas estarem ruins. Então a gente precisa tirar essa questão que é uma cultura do coitadismo que Uhum. existe no Brasil. A gente precisa Sim. mudar, porque se a gente não mudar, a gente vai sair dessa crise e entrar em outra crise. E muitas pessoas não vão nem sair, porque vão entrar Uhum. num mundo de depressão, num mundo de coitadismo e de medo sem solução, porque colocou isso na mente. É. E como você colocou muito bem anteriormente, a mente é o que manda em tudo da gente. Se a gente se alimentar de coisas ruins, nós vamos ter uma mente ruim, uma mente negativa, e você não consegue sair da situação que você está. Então a gente precisa identificar isso e ter a humildade de reconhecer esse problema na nossa vida para que a gente possa sair disso. É. Quando a gente fala Existe. de depressão e ansiedade, é importante também, Ana, a gente entender quando isso de fato acontece, quais os gatilhos que fazem isso acontecer. Né? Porque tem Uhum. muitos gatilhos. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela muitas vezes ela fuma porque ela toda vez que ela sente o cheiro do café, ela tem que fumar. Ou a pessoa que bebe, ela está triste, ela bebe. Ela está feliz, ela bebe. Então sempre tem uma desculpa para fazer aquela coisa que ela sabe que não é correta. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? A gente precisa entender quando isso de fato acontece, qual é esse gatilho para que a gente consiga eliminar esse gatilho da nossa vida. E isso começa com a humildade, você se reconhecendo, reconhecendo que aquilo não é uma coisa positiva. E Uhum. aí você consegue talvez mudar isso. No processo, de repente eu vou detalhar ela mais depois, mas você já me deu um gancho para falar até que isso é uma das técnicas de higiene mental que a gente usa, que é a crítica, né? Então, é importante que a gente estabeleça um senso crítico sobre nós mesmos. Nós somos exímios em fazer críticas aos outros, né? Mas o que Exatamente. a gente precisa aprender é a se autocriticar, né? Como andam os meus padrões de pensamento? Se eu olho para mim e começo a criticar, a contestar comportamentos que eu tenho, eu começo a romper romper paradigmas internos. E isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Então, a melhor forma da gente gerar controle de emoção é, antes de mais nada, compreendendo os nossos processos, que é exatamente o que você está falando, né? Qual é o gatilho? O que me leva a reagir assim? Né? E Uhum. isso é um processo de autoconhecimento que as pessoas não querem passar. Eu, quando atuo com coaching, tenho uma evasão enorme
dentro, num determinado momento do processo, porque quando a gente começa a ir fundo, né, a tocar em algumas estruturas que as pessoas não parecem dispostas a enfrentar, elas simplesmente fogem. Né? Entra naquela, ou eu luto ou eu corro, né? E correr é mais fácil do que lutar. Correr é mais fácil, porque o gatilho do correr, ele tá relacionado à sobrevivência, né? Então, é o que é mais rápido. A gente consegue reagir emocionalmente muito mais rápido do que a gente consegue tomar uma decisão consciente, né? Então, é científico que a emoção ela é mais veloz do que a razão. E é nisso que a gente se perde. Então, a grande questão é que a gente precisa ter esse clique rápido sobre o entendimento da emoção antes que ela tome decisão na frente da razão, né? E eu falo que o controle da ansiedade tem muito aspecto de decisão racional nisso também. Sim. Né? No que está no nível inconsciente, que é o que nós não temos facilidade de acessar, lógico que não é a gente que vai mexer com isso, né, Leandro? Nós não somos psicanalistas, né? Essa pauta é para eles, para os psicólogos e psicanalistas. Mas, e no nível da consciência, o que pode ser feito? Então, da dieta eu posso cuidar, por exemplo. Né? A Cris chegou. Da dieta, o Conrado Adolfo, né, é um especialista em marketing digital, mas é um cara assim que tem uma visão muito ele tem até que é a mente inabalável, né? Inclusive depois eu preparei um material de mente inabalável para deixar para o pessoal, mas foi ele que me deu um start muito para falar sobre essa questão da mente inabalável. Só que ele diz que a gente tem duas mentes, né? A primeira, é claro, né, que está aqui na cabeça. Mas a gente tem uma segunda, que está no estômago, que está aqui. O que a gente se alimenta de fato... O meu gastro falava isso para mim. É científico isso, né? Então, o que você se alimenta, de fato, vai fazer com que a sua inteligência, né, que a sua mente, de fato, ela consiga ter resultados mais positivos. Então, se você come muitas coisas ruins, se você bebe muito, os teus resultados vão ser, com certeza, medíocres. Mas se você começa a tratar do seu corpo e da sua mente, com certeza o resultado passa a ser outro. Eu tenho assim, muitas coisas para dizer, mas vou te dar um exemplo aqui dentro da minha casa. Né? O exercício físico, por exemplo, é uma das atividades que é preciso a gente desenvolver, né? E de alguma forma, por exemplo, eu sempre fui esportista na minha vida. Mas durante muito tempo, na juventude, mas durante muito tempo eu fiquei parado, né? E agora eu tenho voltado agora, principalmente nesse momento de quarentena, eu tenho voltado a me exercitar. Mas eu tenho como principal exemplo a minha esposa, a Aline. Cara, impressionante a força de vontade que ela tem para se alimentar bem e para se exercitar. Então, a gente, graças a Deus, tem uma casa com quintal, então a gente consegue fazer atividades externas. Mas tem dia que está chovendo. E aí? Ainda mais em Teresópolis. Mas ela não, ela bota lá o celular dela, ela falou assim, não, agora então que eu tô tirando onda, porque agora eu tô fazendo exercício com um monte de famoso, né, que tá fazendo live de graça, e ela bota lá e ela aproveita e ó, vai fazer junto. Ela faz dentro de casa, outra ela tava fazendo step aqui dentro de casa. Olha que legal, eu olhei para ela e falei assim, cara... Muito legal, e essa determinação não tenho não. Mas isso, por que eu tô tocando nisso? Porque isso faz com que a gente libere hormônios positivos que vai ajudar a gente a ser determinados em outras coisas também. Corpo são, mente sã. Isso, exatamente. E ela acaba me botando para cima, de fato. O Di colocou aqui que tá correndo na garagem. Tá correndo na garagem. Tem que dar um jeito. Cada um tem um recurso. Ó, a Cris falou que é ouvindo música, né? E é isso aí. A gente precisa identificar os nossos recursos, né? O que de fato nos tranquiliza e nos apegarmos a isso. É uma questão de fortalecimento mesmo. Fortalecimento. Quando você fortalece a sua mente, né? O teu corpo ele vai
acompanhar isso, e mesmo aquelas pessoas, por exemplo, que não fazem atividade física, como você colocou aí, tem outras coisas que podem fazer. Depois eu listei algumas coisas aqui, mas, por exemplo, até a respiração. Né? Ah, vamos fazer meditação, Leandro, mas eu gosto de meditar, sempre que eu posso eu faço. Né? E agora eu estou tentando criar um horário para isso na minha vida. Tem que ter Mas rito mesmo. isso, exatamente. Mas assim, eu nunca fiz, eu não sei, eu preciso de um acompanhamento. Mas se você não tem, passa a respirar, pelo menos. A ter gratidão por isso que você está fazendo agora. Então fecha os teus olhos, tenta imaginar coisas boas e puxa lá o ar profundamente do teu coração, do teu peito, do teu pulmão e solte ali devagar. Faça isso durante 1 minuto, 2 minutos. Eu tenho certeza que você vai sair disso muito melhor. Mas faça isso sempre, né? As pessoas precisam criar esse hábito, porque a gente às vezes não percebe como é importante uma boa respiração. Porque a gente está sempre correndo, a gente não percebe isso. Agora, Ela é quando tão você... automatizada, né, que a gente esquece de valorizar mesmo. Exatamente. Agora, quando você faz isso de forma consciente, você também faz com que você tenha aí a higiene mental que você muito bem colocou no início dessa conversa que a gente está tendo. E tem uma outra coisa, Leandro, você estava falando aí, né, do que tem acontecido dentro das casas em relação ao aumento da agressividade, a dificuldade de relacionamento entre casais, né? E é lógico que a gente não vai conseguir resolver o problema dos números que já existem. Mas nosso papel aqui é contribuir para quem está com a gente, né? De tratar para que isso também não seja mais um fator, né? Isso. Então eu me lembro, assim, seguindo uma lógica de raciocínio, em relação àquelas questões sobre as nossas ações e as nossas atitudes serem resultado de um pensamento construído no nível consciente e inconsciente, a gente começa a entender que alguns padrões de pensamento e de decisão das pessoas, nossos e dos outros, está relacionado a vivências também. Né? E eu falo que ter consciência disso aumenta muito o nosso grau de tolerância em relação ao outro. Porque a gente passa a olhar para o outro entendendo que quem fere algum dia já foi ferido. Tá entendendo o que eu quero dizer? Com certeza. Muitas vezes as pessoas reagem de uma forma porque elas inconscientemente guardam isso no seu processo de aprendizagem. Eu aprendi isso na época que eu era consultora do Sebrae, lá em 2002, em que eu tinha uma colega de trabalho que a gente tinha altos embates. E num dos nossos treinamentos, nós fomos provocados a olhar para o outro e fomos conhecer a história. E a história de vida daquela menina me fez entender por que ela tinha certos padrões e isso aumentou imensamente o meu grau de empatia com ela. E o meu conflito com ela foi extremamente reduzido, mesmo. Né? Nós só não ficamos muito amigas porque existe um grau de afinidade também que precisa ser considerado. Mas eu passei a respeitá-la muito mais do que confrontar. O que eu quero dizer isso? Que dentro do nosso espaço, dentro da nossa casa hoje, se a gente entender que nós temos padrões perceptivos, né, sobre o cenário, sobre tudo de maneira diferente, a gente pode aumentar muito o nosso grau de tolerância uns com os outros, né? Cristo, na cruz, quando ele pede perdão, pede para que o Pai perdoe, porque seus agressores não sabiam o que estavam fazendo, ele estava fazendo exatamente isso. Né? Era esse olhar que ele tinha. A grande questão é que quando Cristo olhou dessa forma, ou quando nós olhamos dessa forma, a gente não muda, a gente não resolve o problema do outro. Né? Quando eu olho assim para uma pessoa complicada, eu não estou descomplicando ela. Eu estou resolvendo um problema para mim. Eu estou protegendo a minha mente. Entende que isso também é um padrão de higiene. Sim. Então, se a gente olhar para as circunstâncias e para os outros como uma dinâmica que, gente, as pessoas vão decidir, vão pensar, vão agir conforme os seus padrões. Ok, aumenta a minha tolerância e isso também protege a minha mente.
Fui muito complexa? Não, não, para mim foi tranquilo. E eu acho que você está corretíssima. E com certeza isso de fato acontece. A gente traz muitas coisas para a nossa vida do que a gente viveu no passado. E muitas pessoas elas acabam vivendo de fato o passado. Foi uma coisa que não existe mais, que já passou. A gente não consegue tirar o passado da nossa mente, mas a gente precisa ressignificar o passado e viver o Exatamente. presente e o futuro. Isso é muito Exatamente. importante, porque E a muitas pessoas. tolerância alivia muito a gente. Exato, a tolerância, a gratidão, né? Por isso a gente precisa ressignificar, porque uma pessoa que muitas vezes ela foi maltratada, ela acha que de fato ela precisa também maltratar as pessoas para se tornar mais poderosa, para ela resolver um problema que na verdade é um problema dela. Ela viveu. E como que ela resolve isso? Ela resolve isso esquecendo ou ressignificando o passado. Uhum. Ela não pode, por exemplo, eu tenho muitos exemplos, eu vou te dar um exemplo, eu acho que eu até falei isso na outra live, mas, por exemplo, você sabe, você conhece bastante a minha vida, é que eu tive um irmão alcoólatra, né? Uhum. E como que a gente fala sobre a ressignificação? Meu pai também era uma pessoa que bebia. E você vê que a gente vê as coisas de duas formas diferentes. Olha como é a nossa mente. Quando eu frequentava os mesmos lugares que o meu irmão frequentava junto com meu pai, e eu via ele bebendo, e depois eu via as cagadas que ele fazia, para mim aquilo ali era muito ruim. E eu não queria repetir isso na minha vida, com a minha família. Para o meu Uhum. irmão, ele entendeu de forma diferente. Ele entendeu que era legal estar no bar, bebendo com vários amigos, porque ele achava aquilo interessante, porque na cabeça dele, a bebida e aquela galera toda ali era amizade que ele tinha, era amizade que ele conquistava. Na minha Uhum. cabeça, não era isso. Na minha cabeça, aquilo trazia problemas para minha vida, para minha casa, para minha família. O que aconteceu com meu irmão? Ele teve câncer com 42 anos e morreu. Uhum. Ah, não estou falando que todo mundo que bebe vai ter câncer e vai morrer. Mas a verdade é que o ressignificar as coisas, entender as coisas, às vezes você tem as mesmas pessoas nos mesmos lugares, mas entendendo de forma diferente. Uhum. Então é importante a gente entender e compreender a dor do outro. Mas essa dor, ela precisa ser esquecida e ressignificada. Ah, eu não Uhum. consigo esquecer, eu não consigo esquecer de forma alguma. Então ressignifica isso. Pensa no que você pode fazer daqui para frente. Pensa agora, o que eu vivo agora, quem eu posso mudar agora, quem eu posso ajudar agora, como eu posso me ajudar agora para que eu tenha de fato um futuro diferente disso que eu vivi no passado. É. Porque senão E a pessoa vive no passado e não sai disso nunca mais. e a grande questão, Eliandro, é que eu penso que a melhor forma que nós temos de ajudar ao outro é por meio da nossa própria transformação, né? Então é muito bonito eu falar disso aqui, né? Por trás de alguém que Uhum. fere tem alguém ferido, né? Sim, Vamos ter tolerância. É muito bonito falar, é muito fácil falar. A sim, questão é que, de fato, nós, como influenciadores de pessoas, né? Porque nós somos professores, somos palestrantes, nós somos, estamos aqui, a gente influencia exatamente. pessoas. Então, eu acho que, antes de mais nada, é mostrar para as pessoas que isso é possível por meio das nossas próprias escolhas, né? Por meio dos nossos próprios exemplos, por meio da nossa própria conduta. Por isso que eu falo, é importante que a gente fale de temas que a gente de fato consegue aplicar na vida da gente, Que a gente viva isso. que a gente viva, né? Uhum. Então, eu, graças a Deus, tive oportunidade de desenvolver empatia ao longo da minha vida, porque lá em 2002 no Sebrae alguém me ensinou isso. Por isso que Uhum. eu falo, a transformação, o comportamento, ele é aprendido, o que a gente precisa estar disposto a aprender, né? Então a Cris, lá para, né, um tempo aí no comentário, ela mencionou que é muito difícil se desprender da história. É impossível. Nós Sim. somos a nossa história, mas nós não precisamos optar em viver aprisionados nessa história. E tem uma máxima que é muito dita, né? A gente não muda o começo, mas a gente pode mudar o final.
né? Então, eu falo que tomar a decisão sobre ser autor da sua vida, botei isso aqui como dica também, né? Precisamos capacitar o nosso eu para ser autor, né? E aí a Exatamente. decisão que a gente precisa tomar é, eu vou ficar na plateia assistindo a dança das minhas emoções? Eu vou ficar na plateia assistindo a produção do meu pensamento inconsciente, que é o que eu não controlo? Ou eu vou assumir o script, né? E eu vou dizer o seguinte, estou assumindo o comando porque existem emoções que virão à tona, ou pensamentos que serão produzidos com bases que eu muitas vezes nem identifico, mas eu estou decidindo me alimentar de coisas novas, aprender. Esquece um pouco a genética, a construção cultural e busca recursos externos, porque isso também é possível, né? A mesma mente que aprendeu com traumas e medos é a mente que aprende com superação de desafios. Então a Muito gente bom, precisa muito bom. decidir, né? O que Sim. eu preciso de fato é me capacitar para ser protagonista. E essa palavra você gosta, É, seja protagonista da sua própria história. Com né? certeza. Faz parte do meu livro, inclusive, né? É. Então, é isso. E assim, o Aleph, grande Aleph, meu amigo, pastor, que está aqui também, um cara que, nossa, tem. Inclusive, eu quero gravar uma live com você, hein, o Aleph. Esse cara é um grande professor, é um grande amigo, e Não é um cara conheço. que estuda sobre tudo, fala sobre tudo com uma excelência maravilhosa. E é o cara que ele colocou aí, faça e seja exemplo, né? E é tudo isso que você está falando mesmo, Ana. O exemplo é. Eu tenho uma frase do Rony Mesler da Reserva que eu gosto muito de falar, né, que, na verdade, quando você dá um conselho, o conselho é bom, né? As pessoas até gostam, muitas vezes, do conselho, mas o exemplo arrasta uma multidão. Quando você, de fato, Uhum. é o que você fala que você é e você vive aquilo, as pessoas te acompanham porque elas acreditam em você, porque você vive o que você fala. Isso arrasta Uhum. uma multidão. E Com você tem que certeza. passar a fazer isso dentro da sua própria casa, com os teus filhos. Se você não é bom com os teus filhos, se você não é carinhoso com os teus filhos, se você não é carinhoso com a sua esposa, você não vai ser também com as outras pessoas. Eu falo isso muito com meu filho. Meu filho agora tem 14 anos, né? E a minha filha tem 7. E aí muitas vezes eu vejo ele falar um pouquinho mais áspero com ela e eu olho, na mesma hora eu corrijo ele e falo assim, cara, se você falar áspero com a sua irmã ou com a sua mãe, você vai falar assim também com a sua esposa, você vai falar assim também com a sua namorada, você vai falar assim com os seus colegas, não pode. Corrige isso agora, pede desculpa à sua irmã e fala baixo com ela e carinhosamente com ela. E ela Uhum. vice-versa, né? Porque não é só o homem com a mulher com o homem também. Isso tem que ser uma questão de atitude sua, como líder da sua família, para depois você querer liderar alguém lá fora. Uhum. Então, a gente fala que, como professores, né, como educadores e como palestrantes, como que a gente vai ser palestrante, como que a gente vai dar exemplo de alguma coisa se você não vive isso dentro da sua casa? Uhum. Se você não é o exemplo dentro da sua casa, como que eu vou falar sobre educação alimentar se eu chego lá com 120 quilos? Eu tenho que ser um exemplo. Ah, mas eu tenho que ser magrinho para ser. Não, cara, mas pelo menos você tem que ter um corpinho razoável para poder falar de uma coisa dessa, né? Então, você tem que ser aquilo, você tem que viver aquilo que você quer levar para as pessoas, o benefício que você quer entregar para as pessoas, as coisas positivas que você quer entregar para as pessoas. Você, de fato, tem que ser exemplo. Então, não só dar conselho aqui, a gente não está dando conselho para ninguém, a gente está batendo um papo, trocando uma ideia muito saudável com as pessoas. E falando o que de fato a gente é. Mas é fato que a gente também precisa dar um choque de lucidez, né? Se- Claro, claro, é, claro. choque de lucidez, eu acho assim chique, né? Estudando sobre os temas de ansiedade, eu achei esse termo, choque de lucidez. Eu costumo falar choque de gestão. Eu brinco com o choque de gestão lá do governo de Mas é Minas. isso. Eu falo, o Mas é negócio é isso. dar choque de gestão, né? Então, eu falo, tem horas que a gente precisa, assim, ser bem direto conosco e com as pessoas. Olha só, existem caminhos para você gerenciar suas emoções, Uhum. né? Então, não se tornem refém delas. Tem o Jean-Paul Sartre, né, o filósofo, ele tem uma frase, ele defendeu, né, uma teoria que nós somos condenados a ser livres.
E o Sartre defendeu essa tese relacionada ao não aprisionamento do pensamento. Então, é como uma prisão, né? Por mais que um indivíduo fique preso, fisicamente preso, a mente dele não para de produzir alternativas para fuga. Ele vai ficar lá produzindo ideias e alternativas para fugir, né? Porque a mente não se aprisiona. Isso, inclusive, foi o que fez ditadores caírem. Porque ainda que tivessem as pessoas sobre regras ali, as pessoas são livres, têm o pensamento livre e se libertam, né, dos ideais. A grande questão no mesmo cárcere é que, né, para o mesmo prisioneiro, a grande questão da fuga dele não é o desconforto físico. Um indivíduo que está preso, o menor problema que ele tem é em estar fisicamente preso. A fuga real é da opressão, a fuga real é do tédio, a fuga real é da angústia. E isso vai refutar a tese de Sartre, dizendo, concluindo que nós não somos tão livres assim. Nós somos livres para pensar, mas nós nos tornamos prisioneiros do nosso próprio pensamento. Entende a loucura? Com certeza. Né? Perfeito, então, perfeito. o que no final das contas a gente vai entender é que nós somos reféns do nosso próprio pensamento. O maior problema são os cárceres que nós construímos no nosso pensamento. E a gente precisa dar choque de gestão, dar choque de lucidez, né? Então, primeiro é tomando essa decisão se eu vou continuar assistindo esse movimento e me vitimizando, como você falou antes, né? Então eu vou ficar aqui, eu sou o coitado, eu tenho culpa, eu tenho autopiedade, desenvolvendo esses pensamentos, ou eu vou assumir a frente disso. Então eu também decido se eu quero ser livre para pensar ou prisioneiro do pensamento. Temos que nos perguntar sobre isso. Uma outra questão é gerenciar o sofrimento antecipatório, que é o sofrimento, é a preocupação. Sim. Eu preciso gerenciar isso. Eu ouvi em algum lugar uma vez, né, que a preocupação ela tem a ver um pouco com uma cartomante de segunda categoria. Quando a gente se preocupa demais, a gente está sendo cartomante de segunda categoria. Por quê? É comprovado que 90% das preocupações que a gente tem não se cumprem. E os outros 10% vão se cumprir de uma forma diferente do que a gente pensou. Ou seja, 100% da preocupação que a gente tem não é exatamente o que a gente pensa. Então, é a cartomancia de segunda categoria mesmo, né? A gente está prevendo um futuro que, de fato, pode não acontecer. Né? Então, há uma preocupação hoje com o desemprego? Mas eu vou ficar deitada na minha cama, sofrendo, porque, meu Deus, eu vou ficar desempregada a qualquer momento. Se há 90% de chance disso não acontecer, matematicamente, aí algumas pessoas podem estar assim, Ana, tá radicalizando, porque eu tô dando choque de lucidez. A gente precisa provocar as pessoas a saírem desse espaço de autopiedade. Sim. Né? Então, e esse é o momento de sair da zona de conforto, né, Ana? Sim. Se até agora você teve emprego, se até agora você teve uma vida estável, agora você pode não ter. E o que você vai fazer para não ter? Vai ficar em casa chorando e sendo a vítima? Ou você vai erguer a cabeça e vai tirar um projeto que você tinha, um sonho que você tinha há muitos anos e até agora não fez e vai realizar ele agora, nesse momento que você está em quarentena? Cara, eu essa é a hora de mostrar que é protagonista ou é vítima. Sim, eu estou desempregada. Por quê? Eu dou aula em pós-graduação, que é diferente da graduação. Pós-graduação eles me pagam por aula. Eu tive 2 aulas suspensas nesse período. E tô rindo, Eliandro. A preocupação financeira, se eu continuar mantendo o padrão de vida, contando com uma renda que hoje eu não tenho. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso administrar financeiramente esse momento. Eu preciso me preparar para ele.
Isso é o que eu tenho controle. Isso é o que eu posso fazer. Eu não tenho controle sobre a oportunidade profissional. Mas eu estou aqui, ó, compartilhando o meu conhecimento, me doando de forma gratuita. E isso é higiene para minha mente. Eu não estou indo para a sala de aula ganhar, mas eu continuo fazendo o que eu amo. Isso mantém minha saúde emocional. Amanhã Deus pertence, né? E eu vou ter que falar de Deus de novo, olha, porque não tem como, né? Mas Jesus ensina pra gente, não se turbe o vosso coração. O que ele está dizendo? Ei, tereis aflições no mundo. Ele não está dizendo que a gente vai viver bem, ele vai dizer, o caos está aí, mas não se turbe. Ou seja, não termine você de encher o seu pote de problema. O mundo já está cheio de problema demais para você ainda fazer isso com você também. Uhum. Então, seja você um a menos nesse processo. Né? Verdade, a gente precisa dar uma... Porque senão a gente está sabotando a nossa qualidade de vida, a gente está sabotando a nossa saúde emocional. Sim. E quando a gente Né? fala de gestão de vida, Ana, é uma coisa que você falou aí que é muito importante. A gente vê muitas pessoas reclamando, mas, por exemplo, continua com todos os confortos que tinha, né? E agora você realmente, de fato, vai ter que repensar. Eu aqui, por exemplo, tive que diminuir a minha internet, diminuir os meus canais de assinatura, diminuir todos os custos que eu podia ao máximo para poder ver o que eu vou fazer daqui para frente, porque eu vou continuar tendo todo o conforto do mundo que eu sempre tive sem saber o que vai acontecer. Bom, a gestão começa dentro da sua casa. Se você não sabe gerenciar a sua casa, você não consegue gerenciar uma empresa, você não consegue gerenciar e você não consegue liderar ninguém. Então eu sentei, por exemplo, com a minha família, com os meus filhos, com todos, inclusive com a Alicia, que tem 7 anos. E olha, agora a nossa situação é essa e a gente vai ter que reduzir tudo. E o papai precisa da ajuda de vocês. Vocês podem me ajudar? Vocês vão estar... Por quê? As pessoas têm que conhecer a realidade que estão vivendo. Eu não vou falar isso pro meu filho que eu vou traumatizar. Então deixa ele continuar fazendo o que ele quer e você vai ver lá no futuro o que vai acontecer. Então agora, nesse momento, é hora de você sentar com a sua família, falar para eles o que de fato está acontecendo no mundo e como você precisa que eles te ajudem para sair disso. Então começa a gerenciar e ter gestão dentro da tua casa com a tua família. E tem tanta coisa legal acontecendo, né, Leandro? Tem empresários tão conscientes, a gente está vendo aí empresas cedendo 30 dias de gratuidade sei lá, em várias coisas aí, né? Produtos digitais com 30 dias de gratuidade. Então, assim, pessoas que estão conscientes do momento, que estão sendo solidárias, também estão produzindo um ambiente de compartilhamento que também está facilitando essas questões. Né? Ontem eu estava falando com meu marido, puxa vida, aqui em São Paulo, aqui em São José, o álcool tá 3 e... não é 2. Quanto tá, amor? Tem que consultar ele aqui. 2,35 que nós pagamos no litro do álcool ontem. Então, assim, aí a gente está vendo assim, tá baixando, olha que legal. Eu ainda comentei com ele, eu falei, olha, e tem um lado bom também disso, hein? Porque nós não estamos gastando tanta gasolina por mês quanto gastávamos, indo e vindo das escolas, não sei o quê. Então, o olhar positivo também precisa ser para essas questões. Então, vamos lá. O que está me aliviando que eu posso... É uma fonte de desestresse, né? Isso. Você olhar por essa perspectiva também, né? Sim. Então, enfim, esse meu recado assim para o choque de lucidez. Não, ótimo, ótimo, ótimo. Eu coloquei algumas... A gente pode rejeitar pensamento de má qualidade. Com certeza. Essa é a questão. A gente pode rejeitar pensamento ruim, né? A gente precisa aprender a rejeitá-los. Isso. E eu fiz aqui algumas observações, né? Então, evitar os pensamentos negativos, é extremamente importante. Pare de ver tanto jornal e de ver tanta notícia ruim e comece a se alimentar de coisas positivas. Respire mais, agradeça pequenos detalhes, agradeça o café da manhã, agradeça ao acordar de manhã, agradeça a sua família, agradeça o que você está comendo, seja grato a Deus, seja grato à sua vida. A gratidão é uma das coisas que fortalece a sua vida. Então seja mais grato nos pequenos detalhes. Quando eu falo de respirar, Ana, olha o que a gente está vivendo agora. As pessoas estão precisando de respiradores para respirar, por causa do coronavírus.
Mas isso é uma das coisas que agora está chamando a atenção. Mas os respiradores existem há quantos anos e pessoas precisam dos respiradores por várias situações. Então, muitas vezes a gente não dá valor ao respirar, ao ar que a gente respira, né? Seja mais organizado, seja ter várias dicas de gestão. Quando a gente se organiza, o nosso dia flui melhor, a gente consegue fazer mais coisas e ter mais eficiência e eficácia no que a gente está fazendo. Passe bons momentos com as pessoas que você ama. De fato, tenha momentos prazerosos ou crie momentos prazerosos com as pessoas que estão ao teu redor, que é a tua família, que são os teus amigos mais próximos agora. Sorria mais, né? A gente às vezes passa o dia inteiro dentro de casa sem sorrir. E olha como a nossa conversa é boa, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente se vê é dar um bom dia sorrindo. Sorrir. Né? Não só porque a gente tem afinidade, mas porque é assim, naturalmente. Porque sorrir, né? também é hábito. É hábito, a gente precisa fazer com que isso aconteça mais vezes na nossa vida. E por que não? Mesmo que você esteja... Eu, muitas vezes, eu fico aqui pensando e tal, e às vezes eu começo eu nem sempre eu fui assim. Eu era uma pessoa muito triste, sabe, Ana? Exatamente porque eu me vitimizava. Eu demorei muito a sair desse ciclo. Eu achava que eu era um coitado, de fato. Tudo que eu tentava fazer, as pessoas não davam valor. Meu próprio projeto, o Clubinho, o Projeto Salva Vidas, a Ana Lúcia, que está aqui também, ela me acompanhou muito desde o início da Federação do Comércio. Ela foi uma pessoa que me apoiou muito, ela sabe muito das dificuldades que a gente passou. Mas eu acho que eu passei tanta dificuldade porque eu também me sentia vítima. A partir do momento que eu passei a não me sentir mais vítima e sim me tornar protagonista da própria história, as coisas começaram a mudar na minha vida. Então é isso que a gente precisa pensar de fato. Como se tornar, não como se tornar não. Eu vou me tornar protagonista da história. Agora, para isso, eu preciso me alimentar de coisas boas. Né? Meditação, eu já falei, e descobrir atividades prazerosas. É claro que nem todo mundo tem prazer fazendo atividade física, mas o que você pode fazer para que, de fato, você tenha prazer na tua vida, para uma coisa que te dá vontade de acordar de manhã e viver a vida da melhor forma possível. E Poxa, sabe fortalecer... o que eu... Pode conclui. falar. Não, Não, pode eu ia falar. brincar com isso, né? De fazer o que gosta. E eu tocava violão, né? Por muitos anos eu toquei violão na minha vida e fui abandonando, fui deixando isso de lado, falta de tempo e tal. E esses dias eu desci lá de cima do armário o meu violão. E eu toquei violão pra caramba. Eu até brinquei com meu pai, eu falei, pai, voltei a ter calo na cabeça do dedo, porque eu fiquei toda machucada na ponta. E eu jamais imaginaria, né, que eu ia ter calo no dedo por conta de violão de novo. Mas olha que interessante, né? Olha o que o momento está permitindo que a gente resgate. Eu acho que tem muito mais sinais positivos por trás dessa pandemia do que a gente pode imaginar. Com certeza, com certeza. Né? E a questão do autoconhecimento, né, que a gente já falou aqui. Inclusive, eu tive uma aula com os alunos do SEM, eu sou professor de empreendedorismo lá do SEM, e com os alunos do 9º ano ao 3º ano do ensino médio. E o tema dessa semana foi o autoconhecimento. Então eu passei diversos exercícios para que eles possam se conhecer melhor. E é isso, quando a gente se conhece melhor, a gente realiza melhor. Agora você precisa se conhecer, né? As pessoas precisam se conhecer cada vez melhor. Ana, a gente tem 5 minutinhos para terminar. O que você quer deixar aí de dica, enfim, do que você dica, já deu? Eu tinha separado assim exatamente para encerrar, vou tentar fazer em 2 minutos para você finalizar nos seus 3. Que é uma técnica de higiene mental para a gente tentar, então, trabalhar algumas questões da ansiedade. Né? O Dr. Augusto Cury chama de técnica DCD. D de duvidar, C de criticar e o outro D de decidir. Então, a dúvida, ela é uma sabedoria da filosofia. O que a dúvida faz? Ela faz com que a gente duvide do medo. Ela pode fazer com que, quando aquele sentimento de insegurança vem, a gente duvide. Né? E se questione, mas por que insegurança? De onde ela vem? Será que a insegurança ela é real? Se a gente começar a pôr em dúvida algumas emoções que vêm à tona, a gente pode sim começar a pôr em xeque.
E quando a gente põe em xeque, é como se a gente estivesse rejeitando aquilo como um padrão natural. Quem não duvida, deixa a coisa vir e fluir. A crítica, ela já é a sabedoria da psicologia. A gente vai trabalhar em estruturas distintas, né? Sabedoria da psicologia que a gente já antecipou, né? A crítica tem a ver com autoavaliação, autocrítica. Eu falo que candidatos a perfeitinhos são pessoas engessadas. Pessoas engessadas são aprisionadas no próprio pensamento. E aí, ela se torna uma pessoa incapaz de criticar ou de questionar o seu próprio pensamento mórbido. Então, uma pessoa perfeitinha cai na própria cilada de ser tão engessada que tudo que há de ruim nela, ela alimenta como se fosse algo positivo. E essas são as que tendem a cair no buraco mais fundo e sem nenhum tipo de percepção. Então, se criticar é se colocar de fato na posição do não perfeito. Existem coisas que eu preciso avaliar em mim, né? E a decisão leva à determinação. Determinação é a sabedoria da administração, da gestão de pessoas, né? Processos decisórios, determinação são categorias aí já mais da nossa área. A determinação, ela é fonte de disciplina. Então, o que a determinação ela vai fazer com a gente é fazer com que a gente foque nas nossas metas de avanço. Focar na meta de avanço tira o nosso olhar da autopiedade. Tira o nosso olhar da culpa, né? Põe o nosso olhar no em que posição eu desejo estar, o que eu preciso buscar. Esse exercício essa técnica precisa ser desenvolvida habitualmente. Tudo que você vai fazer. Então, quando o pensamento, nesse momento de crise vier, quando o pensamento vier, questione seu pensamento, duvide do seu pensamento. Pense, né? Lembre que o resultado do pensamento que você vê traz questões inconscientes que você não percebe. Que questões são essas? Se critica, né? Isso é uma técnica de higiene. Então, olha só, isso não elimina um tratamento psicológico se você precisa dele. Né? O que a gente está fazendo aqui são propostas educativas, não psicológicas. São propostas educativas, eficazes para a sua higiene mental. É isso que eu tenho para dizer. Muito bom, Ana, muito bom. Parabéns. Uma aula de fato. Bom, sou professora. A gente não combinou, mas olha só. Augusto Cury. Mas eu e você somos assim, né? Impressionante, né? Aqui, ó, você é insubstituível. Isso aí. Você é insubstituível do Augusto Cury. Eu, ano passado, tive o prazer de participar desse treinamento, Você é Insubstituível, do Augusto Cury, presencial com ele. E foi sensacional. E eu quero deixar aqui para todas as pessoas que estão aqui nos vendo e nos ouvindo, para entrarem no site Você é Insubstituível, que é um programa do Augusto Cury, gratuito, que está lá na internet, www.vocêeinsubstituível.com.br. Isso é um programa de antidepressivo, para falar sobre a ansiedade, do medo, da questão do suicídio, que é muito grande. Inclusive, ele tem dados aqui, mais de 18 milhões de pessoas acabam sofrendo de depressão e a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então, eu quero finalizar com isso, deixando o programa que é o www.vocêinsubstituível.com.br, que é um programa gratuito de prevenção de suicídio e transtornos emocionais do Augusto Cury. Todo mundo pode se cadastrar e fazer esse programa gratuitamente. E eu preparei também aí um e-book para as pessoas que ficaram com a gente até agora e que estão voltando aqui novamente. É o Instagram, gente, que expulsa a gente. Dá uma hora e pá, ele corta, não tem jeito. Então, na minha bio aqui do Instagram, eu coloquei lá um e-book com 7 dicas para que a gente possa ter uma mente positiva e inabalável. Então, é só clicar lá no link na minha bio, vai levar vocês para uma página onde vocês vão poder baixar esse e-book gratuitamente. E não deixem de fazer o cadastro
no programa do Augusto Cury, Você é Insubstituível, que é fantástico. Lá a gente consegue entender, né, na verdade, como essas emoções funcionam melhor na nossa mente. A gente já falou várias coisas aqui, mas Augusto Cury é um dos maiores especialistas do mundo, né? Tanto é que ele tem diversos livros que são best-seller e um dos autores um dos maiores autores do mundo, né? Não só com quantidades de livros, mas com número de cópias vendidas. Porque E ele tem enorme autoridade, né? Ele apresenta, inclusive, dados clínicos, então é outro grau de autoridade. E por isso que eu estou indicando, porque quando eu fiz o programa com ele ao vivo, eu achei realmente fora de série. E agora está disponibilizado gratuitamente, né? Eu acho que nesse momento, não sei quanto tempo tá, eu fiquei sabendo há pouco tempo, é um momento da gente de verdade trabalhar as nossas emoções, conhecer cada vez mais o nosso cérebro, como a gente melhora os nossos pensamentos para que a gente de fato tenha uma mente positiva e inabalável, né? Porque tudo que a gente vai fazer na nossa vida daqui para frente tem a ver com a positividade, tem a ver com o que a gente se alimenta, com o que a gente quer de fato fazer, deixando de ser vítima para se tornar um protagonista. Isso aí. Não é isso, Ana? Show, então aí, Leandro. você quer falar mais alguma coisa? Não, falei Agora bastante. A gente tem tempo. Mas já falei bastante. Eu acho que por hoje tá de bom tamanho, tá? Maravilha. Olha, obrado mais uma vez pela tua companhia. Eu quero cumprimentar o Sávio aí, que apareceu agora e tá me chamando para ir para Minas. Ô, Sávio, meu sonho. Qualquer hora eu tô em Minas de novo. Legal. Bom dia, Sávio. Seja bem-vindo. Ele estava também da outra live que a gente fez na semana passada, não é? Tava. Eu falo que meus mineirinhos, eles Legal. são uns fofos. Bacana. Obrigado você, Ana Lúcia, também por ter acompanhado a gente até aqui. É um prazer. A Ana, eu falei um pouquinho, né, ela acompanhou a minha história desde quando tudo isso começou na minha vida e foi uma pessoa que me ajudou muito, né, e sempre acreditou no trabalho que eu faço aqui na minha cidade e hoje faço em todo o Brasil. Fiquem com Deus todos vocês. Ana, mais uma vez, obrigado. Fica com Deus, meu parceiro, meu amigo. Você é um must. Tamo junto. Obrigado, beijo aí em todos. Fica com Deus, abraço para todos, tá? Obrigada. Tchau. Beijo. Beijo, tchau.